Olá, bem-vindos ao Portal do Marketing. Meu nome é Daniel Portillo Serrano e hoje nós vamos falar sobre o Canvas Proposta de Valor. Quando as pessoas pensam no Canvas, já vi alunos de graduação, de faculdade, executivos, pessoal de marketing, geralmente eles pensam em algo parecido com uma tabela, com um quadro muito semelhante a isso, né? Ou seja, um quadro onde eu tenho 9 quadrantes aqui, cada um deles com o seu propósito, né? Proposta de valor aqui no meio, segmento de clientes, né? Quem que eu vou atender, quais vão ser os recursos-chave que eu vou utilizar, quais vão ser meus parceiros, minhas atividades, quais são os custos relacionados, né? A esse modelo de negócios meu, essas fontes de receita, quais seriam, ou seja, essas pessoas não estão de todo enganadas quando a gente fala em Canvas e elas visualizam este quadro, esta tabela. E por que isso? Porque este foi o primeiro Canvas desenvolvido. Só que é um Canvas que tem um nome diferente do objetivo desse vídeo que nós vamos falar agora. Esse Canvas é o CBM, né, em inglês, chamado Canvas Business Model, ou em português, Canvas Modelo de Negócios ou Modelo de Negócios Canvas. Então, por que essa confusão? Por que dois produtos, duas ferramentas, dois instrumentos que têm o mesmo nome, Canvas, né? Imagina assim, o chefe chegando para o funcionário e falando assim, cara, faz um Canvas aí para mim. Tá, qual dos Canvas? Por que o mesmo nome? Né? Na verdade, o mesmo nome é proposital, porque quando a gente fala em proposta de valor, a gente já tem alguma coisa colocada lá no Business Model. Voltando um pouquinho, esse quadro central aí fala exatamente em proposta de valor. É, então, esta ferramenta, esta nova ferramenta, a proposta de valor Canvas, na realidade ela surgiu do Canvas Business Model, ou seja, dois dos quadrantes, o central, né, que era a proposta de valor para o cliente, e o direito, que falava o segmento de clientes que eu iria atender, acabaram gerando o Canvas Proposta de Valor. Eles têm objetivos um pouco diferentes dos demais, ou seja, eu não estou preocupado aqui qual é a fonte da receita, que recursos que eu vou utilizar, quais vão ser as atividades-chave, quais vão ser as parcerias, mas sim, eu tenho um segmento de clientes e tenho que atender esses clientes. Esses clientes têm algumas necessidades, quais vão ser as minhas propostas de valor para atender essas necessidades dos clientes. Então, se eu pensar no Canvas Proposta de Valor, ele vai ter um formato, um design, um layout muito diferente do Canvas Business Model. O Canvas Proposta de Valor vai ser algo parecido com isso. Um círculo dividido em 3 áreas do lado direito, que representa o perfil do cliente, e um quadrado também dividido em 3 áreas do lado esquerdo, que representa a proposta de valor que eu vou oferecer aos meus clientes. Cada um desses espaços ele tem um objetivo, né? Na verdade, como é que eu faria um Canvas Business Model? Eu separei aqui em três, isso daqui é padrão, padrão americano, europeu, japonês, brasileiro, ou seja, os quadros são sempre os mesmos, os espaços são sempre os mesmos. Como é que funciona? Então, no círculo eu tenho o perfil do cliente. Eu tenho, por exemplo, aqui o pessoal chama de dores, pains em inglês, né? Que significa o quê? Quais são as dores do cliente? Parece uma palavra muito forte, mas do que o cliente reclama? O que ele não gosta? O que não está legal para ele? Depois, os ganhos que o cliente quer. Depois, as tarefas que os clientes querem. Do lado oposto, a gente tem o quadrado com a nossa proposta de valor. Então, se eu tenho, por exemplo,
3 ou 4 dores dos clientes aqui do lado direito, o que eu tenho que pensar? O que eu preciso planejar? Analgésicos para acabar com a dor do cliente. E quais seriam esses analgésicos? 4 propostas aqui que eu fizesse para acabar com cada um das dores, cada uma das dores. Ganhos, então, do lado esquerdo, criadores de ganho. Tarefas do cliente, do lado esquerdo, produtos e serviços. Vamos ver então o que a gente colocaria em cada uma, o que seria exatamente cada uma e como é que ficaria ele já composto, ele já feito. Então, na parte do perfil do cliente, ganhos, a gente coloca os benefícios que o cara espera. Você tem um cliente lá, ele está esperando, precisando, ele tem alguma necessidade. Então, é isso que você vai colocar lá. O que vai encantar os clientes, o que eles vão gostar, o que vai aumentar a probabilidade de ele comprar teu produto, comprar teu serviço. Na parte de dores, a gente coloca as experiências negativas do cliente. Como o próprio nome diz, quais são as dores em relação a um produto ou a um serviço? Quais são as emoções que ele tem em relação àquilo? Quais são os riscos que na hora que ele está experimentando esse produto, esse serviço, acabam ocorrendo? E nas tarefas, são aquelas tarefas funcionais, sociais, emocionais, ou seja, tudo aquilo que o cliente está tentando fazer e, ao mesmo tempo, ele está tentando resolver. Então, deixando mais claro, tarefas que os clientes tentam realizar, os problemas que eles estão tentando resolver, e eu colocaria ainda as necessidades que eles estão tentando satisfazer com esse produto ou serviço, ok? Isso daí não vale para. Bom, é interessante porque geralmente as pessoas fazem um só, mas de acordo com o tipo de cliente, com o segmento de cliente, eu faço um canvas proposta de valor para cada segmento de cliente. Se eu vejo que existe muita diferença no o comportamento, as necessidades de um pessoal de uma determinada classe socioeconômica e é diferente de outra, então eu faço um canvas proposta de valor para cada classe socioeconômica. Se eu vejo que a religião influi, que a etnia, que a raça, o gosto musical, uma série de coisas, né? Eu faço um canvas proposta de valor para cada diferente segmento dos clientes. Bom, então eu já coloquei do lado direito o lado do cliente. O lado esquerdo, o azul, seria a minha proposta para esses clientes. Então, o que eu faria? Em cima à esquerda, criadores e ganhos. Eu vou responder aquilo que está no lado direito como ganhos. Então, o que entra aí? É como o meu produto, como o meu serviço vai criar ganhos para o cliente. E como é que ele vai dar um valor agregado a esse meu cliente. Literalmente resolver o problema de ganhos do cliente. Analgésicos, já expliquei, é muito claro, né? É exatamente aquelas propostas minhas que vão aliviar as dores do cliente, vão resolver aquilo que o cliente colocou como dores. E por último, produtos e serviços, né? Que são aqueles produtos ou serviços que vão gerar algum ganho para o cliente, vão aliviar a dor e vão sustentar uma criação de valor para o cliente. De onde sai tudo isso? Pode sair de pesquisa, pode sair de entrevista, né? O importante é que tudo que eu tenho aqui do lado direito, eu tenho uma solução do lado esquerdo. Então, como é que ficaria um canvas, proposta de valor, bem simples feito? Eu colocaria algumas coisas aí, eu estou utilizando 2, 3, 4 exemplos, né, em cada área, apenas para a gente saber. Então, reparem que eu coloquei aqui, são coisas fictícias, tá? O cliente está preocupado, aqui embaixo, as dores dele, de capacitação de quem vai atender, da legislação, inadimplência, o trabalho informal. Eu coloquei coisas aleatórias só para a gente entender como é que eu preencheria do outro lado. Então, em relação ao trabalho informal, a minha proposta é formalizar o trabalho. Existe inadimplência porque há um controle muito ruim?
desse cliente em recebimentos, então vou oferecer para ele um sistema informatizado. Não existe uma capacitação do pessoal, uma qualificação, vou oferecer alguma coisa do Sebrae, de alguma ONG. A legislação é complicada para utilizar um administrador terceirizado, então a gente utiliza um administrador próprio. Reparem que eu usei as mesmas cores, ou seja, para cada uma dor azul, eu tenho uma resposta aqui de um analgésico azul, ok? Para uma dor coral, eu coloquei aqui um analgésico coral. Então, é mais ou menos que ficaria o, o Canvas proposta de valor aqui. Vocês viram que é uma coisa muito fácil de fazer e ele acaba sendo um lembrete legal para a gente não perder nada. Isso daqui está feito no computador, né? Claramente eu posso acompanhar, mas geralmente o pessoal põe um quadro numa parede da empresa e o pessoal vai colocando post-its, né? Papéis autoadesivos, lá com os ganhos, e cada vez que eu vou criando alguma coisa para esses ganhos, eu coloco lá o meu post-it do lado esquerdo, coloco as dores em post-it do lado direito, cada vez que eu tenho um analgésico eu vou colocando, e acaba sendo um processo muito, mas muito simples do cliente receber aquilo que precisa. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da explicação, espero que tenha ficado bem simples. Façam um comentário, se quiserem, nos comentários. E se vocês tiverem alguma dúvida, ficou alguma coisa não esclarecida, coloquem sua dúvida aí nos comentários que eu respondo muito rapidamente. Ok, pessoal? Muito obrigado para vocês.